alunos, vamos dar continuidade ao nosso estudo agora do Word 2013. Na aula anterior, nós falamos sobre as formatações do grupo fonte. Agora nós vamos continuar falando de formatações de texto, só que agora do grupo parágrafo. Então acompanha na tela aí as formatações que nós vamos indicar para esse grupo parágrafo. Para começar as explicações, em primeiro lugar, nós vamos digitar aqui um determinado parágrafo. Vamos fazer isso agora. Vamos digitar aqui com a fonte padrão e aumentar um pouco o tamanho dessa fonte para a gente enxergar bem. Então vamos digitar ali alguns parágrafos. Vamos colocar aqui aulas. E agora eu vou digitar algumas letras e palavras desconexas, só para a gente usar como exemplo de digitação de 2 parágrafos. Vou colocar ponto final aqui, Enter, e vamos digitar um outro parágrafo. Mesma coisa, algumas palavrinhas ali desconexas, só para a gente usar como exemplo de digitação de 2 parágrafos. Portanto, agora observa que no meu texto eu tenho 2 parágrafos digitados. Esse primeiro parágrafo, que vai lá da palavra aulas até ali DDDI, e aqui esse segundo parágrafo que vai de QRTU até RT, certo? Onde nós encontramos as formatações de parágrafo? Nós clicamos na guia Página Inicial do Word 2013 e depois aqui nós vamos encontrar o grupo chamado parágrafo. O primeiro botão que nós temos no grupo parágrafo se chama Marcadores. Eu vou selecionar esses 2 parágrafos e vou clicar agora no botão Marcadores. Percebe que ele marca o início de cada parágrafo com um determinado símbolo, porque essa é a função do botão Marcadores. Marcar o início de cada parágrafo com um mesmo símbolo, com um determinado símbolo, nesse caso uma bolinha que é o padrão. Nós podemos alterar esse símbolo se a gente quiser, mas esse é o padrão do botão Marcadores, aplicar um mesmo símbolo marcando o início de cada parágrafo. Vamos ao próximo comando aqui do nosso grupo parágrafo. Acompanha comigo. Vamos selecionar novamente esse texto. Agora vou clicar para desativar os marcadores, deixar o parágrafo como estava antes. Vamos clicar no botão que está ao lado do botão Marcadores, que se chama Numeração. Quando tu clica no botão Numeração, ele numera os parágrafos. Percebe? Apareceu parágrafo 1 numerado como 1 e o segundo parágrafo numerado como 2. Porque essa é a função do botão Numeração, numerar os parágrafos. Muita gente em prova às vezes diz que esse botão Numeração numera as linhas. O Word até tem recurso para numeração de linhas, mas o botão Numeração, que está dentro do grupo parágrafo da guia Página Inicial, serve obviamente para numerar os parágrafos, por isso ele se encontra dentro do grupo parágrafo. Essa numeração nem sempre precisa ser número 1, 2, pode ser numerais romanos, pode ser também letras. Vamos testar um pouquinho outros tipos de numeração usando aí o botão Numeração. Acompanha comigo então a possibilidade de uso de outros padrões de numeração. Vamos deixar como estava antes, só os 2 parágrafos. Seleciono. Ao lado desse botão Numeração, nós encontramos uma setinha. Quando tu clica nessa setinha, é possível escolher qual é o tipo de numeração desejado. A numeração, como eu disse, pode ser romana. Tu pode aplicar a letra A, B, C. Vamos escolher, por exemplo, ABC. Ali ficou o primeiro parágrafo como sendo indicativo A, o segundo parágrafo como sendo indicativo B. Porque essa é uma ideia interessante de entrar em debate, né? Quando nós falamos aí do nosso botão Numeração, ele não numera somente os parágrafos, ele é capaz de numerar também a ideia dos parágrafos com letras, porque senão fica a ideia de que é só números. Embora ele se chame, observa, eu estou concordando que esse botão se chama Numeração, concordo, mas nem sempre essa numeração de fato são números, às vezes são letras, numerais romanos, como a gente acabou de observar nesse exemplo onde eu coloquei AB, certo?